Os meus primeiros ataques de ansiedade, minhas primeiras crises de pânico aconteceram quando eu ainda tinha cerca de 6, 7 anos, que foi também a época em que eu comecei a tomar homeopatia, receitada pela minha pediatra, pra ver se melhorava. Aos 14, eu fui parar em cardiologistas achando que eu tinha arritmia, porque eu começava a ter várias pontadas no peito. Enfim, e é isso, eu tava preocupada de estar tendo ataque cardíaco. E aos 14 também eu comecei a tomar remédio farmacêutico mesmo pra ansiedade. Ao longo dos anos eu me tratei de diferentes maneiras, experimentando remédios e terapias, e depois de ponderar muito e aprender certas coisas que me ajudam, eu decidi hoje trazer alguns desses hábitos pra vocês. O primeiro deles é lutar contra a sensação de que tem algo quebrado em mim e lutar contra o medo de conversar sobre isso. Por muito tempo eu escondi dos meus amigos e das pessoas mais próximas de mim quando eu tava passando por um período especialmente ruim de ansiedade, por um período em que eu tava muito nervosa por outros motivos, e em muitos momentos eu acabei me forçando a ir para espaços ou fazer atividades que eu sabia que iam ser gatilhos pra mim, que eu sabia que se não iam gerar uma crise de pânico em mim, que se não iam gerar uma crise de ansiedade, iam definitivamente me deixar pior a curto prazo. E tudo isso porque eu não queria ser vista como chata, como diferente, como sem graça. E hoje eu aprendi a ter esse hábito de ser aberta e sincera com aquelas pessoas que eu sei que me amam e que eu amo muito também. Se eu não tô me sentindo bem, se eu tô sentindo que eu preciso ficar em casa um pouco mais porque minha bateria social tá muito baixa, ou se eu tô muito nervosa e eu acho que se eu sair de casa eu vou ficar mais nervosa, qualquer coisa assim, eu comento com os meus amigos e eu falo, olha, eu não quero ir nesse aniversário, por exemplo, porque eu tô passando por um período pior de ansiedade, mas eu tô muito feliz que você me convidou e desculpa mesmo. Esse tipo de coisa, sabe? Ao invés de eu me afastar ou não dizer nada ou simplesmente faltar a certos eventos, ou pior, me obrigar a ir pra me sentir muito, muito mal quando eu voltar, ou me sentir muito, muito mal enquanto eu tô lá, eu prefiro conversar sobre e aceitar que isso faz parte de quem eu sou e não tem nada de errado com isso. Um segundo hábito que eu tenho é separar momentos pra descansar quando eu começo a sentir a minha ansiedade piorar. Depois que eu comecei a tomar remédio, fazer terapia e outras coisas, eu aprendi várias ferramentas pra lidar com a ansiedade no meu dia a dia. E uma delas é estar escutando como eu tô me sentindo. Geralmente, ao longo do ano ou ao longo do mês mesmo, eu tenho às vezes um período ou outro em que tem outras coisas acontecendo e que eu acabo estando mais vulnerável pra minha ansiedade piorar. Por exemplo, em período de prova, quando tem muitas provas na faculdade no mesmo período, geralmente é um período em que a minha ansiedade piora muito. E eu sei disso. Eu sei que quando começa a chegar esse período de provas, eu sei como eu vou me sentir. Ou quando tem muitos aniversários, um logo depois do outro, eu tenho muita dificuldade com o ambiente social. Eu sei que tá saindo com tanta frequência vai piorar minha ansiedade também, ao longo dos dias em que aquilo estiver acontecendo, sabe? Ao longo daquele período. Tipo, em momentos em que eu não escuto o meu corpo, eu acabo ficando muito, muito exausta, assim, mentalmente exausta, e eu preciso passar, tipo, dias trancada em casa, meditando e fazendo nada, e dormindo 15 horas por dia, e faltando aula, e coisas assim, sabe? Então, pra evitar que eu precise desses momentos longos de descanso, porque eu não escutei meu corpo antes, eu não escutei como a minha mente tava antes, se eu sinto que eu tô chegando em períodos mais complicados, eu faço questão de colocar no meu calendário que eu vou parar aquele dia durante 1 hora e vou caminhar em algum lugar bonito e vou escrever sobre como eu tô me sentindo, ou parar durante 1 hora e vou meditar, ou dormir no meio da tarde durante 1 hora. Eu faço questão de ter esses momentos e de não me sentir mal por precisar desses momentos, porque são eles que vão me impedir de precisar pedir ajuda a longo prazo, de precisar de momentos mais longos pra me recuperar. Uma coisa que eu aprendi também, buscando esses momentos de descanso, é que ver série é uma coisa que não me ajuda, pessoalmente. Então eu acho que também vale isso, assim, você prestar atenção pra entender o que realmente te ajuda a descansar ou não. Comigo, ver série ou ler livros de fantasia são coisas que me
desligam tanto do mundo real que eu sinto que a minha mente não descansa. Eu sinto que quando eu volto, quando eu fecho o livro, quando eu paro de ver série, a minha ansiedade continua como se em momento nenhum eu tivesse dado tempo pra minha mente descansar, sabe? Como se eu estivesse só colocando mais informação dentro dela e é como se eu só tivesse parado um período de tempo aleatório. Eu não me sinto melhor. Enfim, mas isso sou eu. Eu só acho que você deveria entender também. Se, tipo, às vezes caminhar pra você é uma coisa que faz isso. Que você só fica pensando. Quando você volta, você não tá se sentindo melhor. Então, caminhar não deveria estar na sua lista. Essa lista de o que fazer na hora de descansar é algo que muda de pessoa pra pessoa e tudo bem também. E a terceira coisa que eu faço pra me ajudar a lidar com a ansiedade é ser gentil comigo mesma. Esse é um hábito bem generalista e que eu acho que ele é importante e que ele tá presente nos outros 2 hábitos que eu falei pra vocês também. Porque ser gentil comigo mesmo, pra mim, é entender que eu tenho certas limitações e que eu tenho o direito de ter elas, eu tenho o direito de respeitar elas também. E eu não preciso me sentir mal por me escutar. Isso entra em saber que eu preciso descansar em certos momentos. Isso também entra em saber que eu preciso ser sincera com os meus amigos sobre essas limitações. Então, ser gentil pra mim é um passo, assim, muito importante pra quem lida com problemas de saúde mental, ou pra todo mundo, na verdade. Ser gentil consigo mesma é uma coisa muito básica, eu acho. Tanto pra autoestima, quanto pra tudo, assim, na vida. Sabe aquela frase, trate os outros como você gostaria de ser tratado? Então, eu gosto de pensar nessa frase também ao contrário. Trate a si mesmo como você trata os outros. Porque, frequentemente, eu trato os meus amigos e as pessoas que eu amo com muito mais carinho e compaixão do que eu trato a mim mesma. E no âmbito da ansiedade, isso não poderia ser mais verdade. Eu sei que eu tenho certas limitações, eu sei que virar pra mim e falar, tipo, fora! Larga de ser preguiçosa, você não tem tempo pra isso. Para de surtar e vai lavar louça, qualquer coisa assim, sabe? Eu sei que isso não vai adiantar. Ser grossa comigo mesma só vai piorar minha ansiedade. Fica tipo, ai meu Deus, eu realmente deveria estar fazendo tal outra coisa. Ser gentil também entra no cenário de que se eu tô numa festa e eu começo a me sentir mal por causa do barulho, por causa da quantidade de pessoas, etc. E eu tô vendo que eu tô passando do meu limite de conforto, eu não sinto vergonha de chegar no aniversariante, no meu amigo e falar, olha, eu vou ter que ir embora mais cedo. Eu gosto muito de você, eu não tô saindo porque eu não quero estar nessa festa só porque eu realmente não tô me sentindo bem. E se essa pessoa é sua amiga, se essa pessoa te ama e quer o seu bem, ela não vai ficar chateada porque você tá se sentindo mal naquele ambiente, sabe? Pensa, se você estivesse vomitando na festa de aniversário da sua sobrinha, você acha que a sua irmã ia se sentir mal porque você tá saindo mais cedo? Não. Então você também pode falar, olha só, eu tô me sentindo muito ansiosa, eu preciso ir pra casa e descansar. Pronto, sabe? Um outro exemplo é a minha bateria social. A minha bateria social é muito baixa, então às vezes mesmo estando convivendo em ambientes com pouca gente, pouco barulho, às vezes eu fico cansada de conversar, eu fico cansada de estar em ambientes sociais mesmo, assim. E eu sei que às vezes eu chego em casa e eu preciso de algumas horas pra descansar depois de sair com alguém. Eu sei que isso faz parte de ser gentil comigo mesma e escutar como o meu corpo tá se sentindo. Ter ansiedade é uma coisa que eu não controlo. Não foi uma escolha que eu fiz e certamente não é uma escolha que eu faria. E eu não posso escolher ter ou não ter ansiedade em certo momento ou ter ou não ter uma crise de pânico naquele determinado momento. Mas o que eu posso escolher é como lidar com a minha ansiedade no dia a dia. Eu posso escolher ignorar os meus limites e dificuldades ou eu posso escolher ter consciência deles para garantir que eles não me afetem negativamente. Eu posso escolher fingir que eu não preciso de ajuda ou fingir que a ansiedade não me afeta no dia a dia. Ou eu posso escolher ser honesta com as pessoas que me amam e criar uma rede de apoio que vai estar lá quando eu precisar. Se você quiser criar hábitos gentis pra você, preste atenção no seu corpo, preste atenção na sua mente, no que te dá energia, no que te tira energia. Descobre quais são os seus limites, descobre quais são as suas necessidades. Se os meus hábitos forem bons pra você, ótimo. Se não, cria sua própria lista. E comenta lá aqui embaixo pra todo mundo poder ter mais ideias de como se sentir bem e mais ideias de hábitos gentis pra nossa rotina. Beijo, até semana que vem.